E quem nós escolhemos para esse bate-papo, minha gente, foi ele, o professor Marcos Vinícius, que eu já agradeço por aceitar o nosso convite. Professor, muito obrigado e eu quero muito conversar sobre esse tema com o senhor. Eu fico feliz pelo convite, lógico, tinha que agradecer e é um momento importante para a gente fazer algumas reflexões sobre essa data que é o 7 de setembro. Para vocês entenderem por que nós chamamos o professor Marcos Vinícius. Trata-se de um professor aí com 36 anos trabalhando como historiador, 36 anos de formação, né? Mas ele é historiador desde antes, que teve a curiosidade de estudar a história das histórias e se profissionalizar nessa área. 10 livros escritos, tem livros contando a história de Sergipe, mas hoje nós vamos falar, professor, sobre independência do Brasil. Quando fala-se desse tema, quando fala-se do dia de hoje, 7 de setembro, a primeira coisa que vem na minha cabeça, falando no popular, é os desfiles. É os 2 pontos que eu ganhava para desfilar quando eu estudava, mas vai muito além de tudo isso, né, professor? Vai muito além. O 7 de setembro, lógico, o desfile é o ponto máximo, mas a gente está falando o desfile como um espaço de liberdade, um espaço de presença, um espaço onde você vai reafirmar que você tem condições, né, de estar próximo à população, está todo mundo junto, então tem várias escolas participando. O 7 de setembro hoje, ele tem o desfile como uma representação, certo? Mas o significado, né, é dizer que nós temos um país que tem uma liberdade, lógico que tem toda uma legislação, a gente não pode fazer o que quer, isso é importante, tem uma legislação, mas a gente tem a liberdade, nós não estamos vivendo em momentos de ditaduras como outros lugares. Então, o 7 de setembro tem essa representação e as pessoas acabam associando, lógico, ao desfile, porque o desfile é algo muito bonito, muito singular. E eu vou dizer um negócio a vocês, é importante que nós saibamos a nossa história. Quando nós falamos de 7 de setembro, nós falamos da independência do Brasil, nós falamos dos nossos antepassados. O que aconteceu nesse dia, esse dia que foi anunciado liberdade? A gente estava preso, professor? Excelente pergunta, excelente pergunta. Na verdade é assim, tudo é um processo. Na história a gente pensa que acontece de um dia para o outro, mas não acaba sendo um processo. Nós não podemos esquecer que Portugal era, né, a nossa metrópole, o Brasil era colônia, mais de 300 anos, colônia de Portugal, e todas as nossas riquezas iam para lá. Então o 7 de setembro, o momento em que rompe com os laços de Portugal, o Brasil passa a ter essa liberdade. De agora em diante o Brasil não está dependendo nem está mandando todas as suas riquezas para Portugal, porque ele agora é um país livre. Agora o curioso disso é que o Brasil fica livre nas mãos de Dom Pedro, que era o filho do rei de Portugal. E aí o Brasil, nesse processo de independência, não vai para uma república, que é coisa do povo, onde as pessoas vão votar. O Brasil vai para um império. Então, Dom Pedro faz a independência, mas ele faz a independência do Brasil e fica como imperador aqui no nosso país. Ou seja, o pai prendeu, entre aspas, e o filho soltou. É assim que acontece? A gente fala, aprendeu a questão da exploração que existia, era o mercantilismo na época, né? A metrópole, ela simplesmente vivia muito de todas as riquezas produzidas, né, pela colônia. Digamos que foi uma coisa de pai para filho, né? Faça a independência antes que o outro faça a independência e fica na família, né? Lógico, o Brasil fica livre, mas nas mãos, né, de um representante de Portugal. E aí vira, por isso que acaba tendo um império que vai até 1889 com a proclamação da República. O pai de Dom Pedro teria descoberto o Brasil, que já tinha sido descoberto pelos índios, afinal já tinha gente aqui, né? E aí tomou-se de conta e aí depois veio essa libertação. Muito antes do pai de Dom Pedro, porque a gente está falando de 1500, olha só, né? 1500 chegou aqui, lógico, não se descobre algo que já tem dono, que quem morava aqui era, né, todos os indígenas. Mas, pela época, era o se apropriar. Então, a nação europeia se apropriou, né, dessa terra e passou a colonizar. E isso eu estou falando em 1500. A independência vai ocorrer em 1822, então olha quanto tempo. Mas, lógico, a Casa Real de Portugal, sim, ela se apropria do Brasil e aí fica durante esse tempo todo até 1822, né, com o Brasil como colônia, e só depois, nesse momento, é que vem o processo de independência, mais uma vez, para o imperador, fica na mão de Dom Pedro. 7 de setembro, uma data extremamente importante para nós brasileiros e acontecem diversas manifestações nesse dia 7, desde dessa libertação que acontece, né, várias manifestações.
Eu sinto, né, e aí a gente vê que essas manifestações elas foram acabando, professor. Passou-se a admiração e o respeito por esse dia? Não, na verdade acabou virando um tema polêmico e é complicado a gente estar falando de polêmica. Eu acredito o seguinte, é um dia importante para celebrar. A gente precisa celebrar que nós temos um país livre, a gente precisa celebrar que a gente tem um país que tem uma soberania e isso é importante. E vou mais além, vou trazer aqui para Sergipe. A partir do momento em que eu sei da minha terra, que eu gosto da minha terra, que eu tenho orgulho da minha terra, que eu sei que minha terra é livre, então eu tenho esse pertencimento, essa identidade e eu vou puxar para sergipanidade, né? E isso é importante. Então, antes se tinham vários outros eventos, mas acontece ainda. É tanto que você tem celebrações, por exemplo, a Secretaria da Educação tem feito ensaios com escolas muito antes do próprio 7 de setembro. Então, na verdade, as escolas já fazem, escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, né? Então, os eventos acabam acontecendo. Lógico que o epicentro acaba sendo a avenida no dia de 7. Como nós devemos enxergar, diante do seu olhar como historiador, como educador, o 7 de setembro? É uma data ímpar, é uma data importante, é um momento de reflexão, é um momento de pensar, né, no processo de liberdade de um país, de liberdade de um povo, agora de construção coletiva. É importante isso. O 7 de setembro significa essa independência, mas a independência é para uma construção coletiva de um Brasil melhor. E um Brasil melhor só se constrói coletivamente, tendo respeito à diversidade, tendo respeito ao que o pessoal chama de minorias, que não são minorias. Então a sociedade em si, ela tem essa consciência de que pode conviver em harmonia e aí sim, lógico, a gente vai reafirmar essa liberdade, essa alegria e esse orgulho de ser brasileiro. Claro que a gente não vai conseguir explicar para vocês aqui, minha gente, anos de história, né? Anos de celebração dessa independência. Mas eu acredito que deu para entender aí um pouco e reavivar na nossa memória as nossas aulas de história, onde a gente falava de independência, né, professor? Exatamente, né? O professor de história ele tem esse desafio de trazer vários momentos da história, não só do Brasil, de Sergipe mundial, para a sala de aula. Mas a grande questão é, o que eu aprendi serve para quê? Qual é a lição? Então, lógico, a escola ela traz essa reflexão, mas é muito importante, vocês estão de parabéns do Canal Elétrico por abrir esse espaço, para fazer com que as pessoas que não estão mais nas escolas percebam que o 7 de setembro tem uma grande importância e essa coletividade ela tem que ser reafirmada cada vez mais, seja na avenida, seja nas escolas, seja em tudo que você resolva fazer para dizer que esse país merece o nome de um grande país, né, que está despontando, né, no mundo inteiro. Eu acho que isso é muito importante. E eu vou lhe dizer um negócio, professor, comparado a outros, nós estamos ótimos. Exatamente, quando a gente começa a perceber que existem países árabes, que existem países em outros lugares que você tem ditaduras, que não tem liberdade, que não pode falar, então é complicado. Agora é bom lembrar, o nosso país tem uma Constituição, essa Constituição ela precisa ser respeitada e uma Constituição que foi considerada Constituição cidadã. Então é de grande importância a gente pensar nisso e por isso a gente percebe essa liberdade no nosso país. Volto mais uma vez, nós somos livres para fazer o que a gente quer fazer, desde quando a gente não vá ferir nenhum processo legal, nenhuma lei, ou até a própria pessoa, né, que está ao nosso lado. 36 anos de historiador, diversos livros escritos, professor Marcos Vinícius conversando com a gente. Professor, muito obrigado por sentar, por nos receber e falar sobre esse tema de uma forma tão orgânica, de uma forma tão popular, como eu converso todos os dias nas ruas com o nosso público aqui do Canal Elétrico. Muito obrigado. Ok, disponha e a todos um bom feriado e um 7 de setembro significativo. Bora na avenida ver o desfile?